Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 2 de março de 2022. Pessoal, semana passada o presidente Bolsonaro foi convidado pelo Banco BTG Pactual para dar uma daquelas conferências que normalmente a gente vê o ministro Paulo Guedes dar para o pessoal da Faria Lima do mercado financeiro. O ministro Paulo Guedes estava lá, o ministro Ciro Nogueira também, e na oportunidade ofereceram para o presidente, antes de começar a responder perguntas, dar um speech inicial, e o presidente fez uma fala de cerca de 13 minutos, que é um tal de discurso básico, que eu considero uma peça da estratégia de campanha, uma peça central. Muito importante, porque ali o presidente sintetizou a sua proposta para a reeleição. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. Se você já doou o seu Pix desse mês, meu muito obrigado. O mês está começando, na verdade, é o primeiro vídeo do mês, ontem, dia 1º, foi feriado de carnaval, não fiz vídeo porque eu fui levar minha mulher para conhecer Salvador, estou aqui no litoral da Bahia, na Praia do Forte, estão vendo aqui o quartinho da posada, estou gravando de porta aberta aqui para melhorar a iluminação, se entrar um ruído da rua aqui não reparem, ok? Então, mês começando, hora de pingar o Pix mensal aqui de novo, ok? É a sua doação que garante a independência das informações e análises que eu entrego para você aqui diariamente. Vamos lá, pessoal. Eu, como estrategista de campanha, eu trabalho com 4 vetores da estratégia, que são o posicionamento, a imagem, o foco e o discurso básico. O posicionamento e a imagem são vetores que a gente constrói e que dizem respeito à maneira como o candidato deve ser percebido pelos eleitores. Quer dizer, o candidato ele não entra em campanha e sai falando qualquer coisa. A gente faz baterias de pesquisas, não dessas para serem publicadas, são pesquisas de estratégia, e a gente tenta perceber como o eleitor está sentindo a eleição, como ele percebe os candidatos. A gente conversa com o candidato, vê quais são as ideias do candidato e tenta combinar as ideias do candidato com aquilo que o eleitor quer. Eu não trabalho com a ideia de falsear o candidato, de vender o candidato com o que ele não é. Eu tento adaptar o que o candidato pensa e o que o candidato é com aquilo que o eleitor quer, fazer um casamento feliz quando isto é possível. Então, estes são os vetores do posicionamento e da imagem. O foco é um vetor estratégico que diz respeito a identificar a camada do eleitorado que pode eleger o nosso candidato. No caso do presidente Bolsonaro, não adianta a gente tentar pegar o eleitor de esquerda. Para quem o presidente Bolsonaro vai falar? Vai falar para nós, os conservadores, que somos os eleitores que vamos apoiá-lo, que vamos sair atrás dos outros eleitores. Quem são os eleitores que nós precisamos conquistar na eleição? Os eleitores de centros indefinidos, os eleitores do auxílio emergencial, enfim, os eleitores que, somados a nós conservadores, que somos 33% dos eleitores, farão os 50% mais um, talvez um pouco mais, que fazem a maioria. Então nós temos que direcionar o nosso discurso para esses eleitores, temos que saber o que pensam da eleição, sobre os principais temas da eleição e direcionar o discurso para esses eleitores. E finalmente vem o discurso básico, que é o que o presidente fez nesse vídeo. Então o discurso básico ele contém um conjunto de propostas, um conjunto de ideias e valores formulados de maneira sintética, de preferência ali em 20 minutos. Então o candidato não pode falar de tudo que ele pensa. A gente tem que ouvir o eleitor, saber quais são as questões centrais que o eleitor pensa, o que o eleitor pensa realmente sobre valores principais, sobre economia, sobre valores morais, sobre religião, enfim,
o que o candidato pensa sobre aquilo que o eleitor pensa e tentar combinar as coisas, acertar a forma de comunicar, e aí o candidato entra em campo e ele vai passar a eleição inteira repetindo esse discurso para que o eleitor entenda o que o candidato está propondo. Por que repetindo? Porque o eleitor comum ele não passa o tempo todo ligado na política, né? Nós que somos politizados prestamos atenção na política com muito mais intensidade que as pessoas comuns. Eu já falei em outros vídeos aqui, o cientista político Samuel Popkin, é um cientista político americano, Samuel Popkin, ele criou uma teoria da baixa racionalidade da informação e ele parte do pressuposto, com base nas pesquisas dele, que a maioria dos eleitores se informa com informações de baixa qualidade. No diz que lê a manchete do jornal e não lê a notícia, não pega as informações, às vezes se lê não consegue interpretar. A maioria dos eleitores brasileiros, e às vezes no mundo inteiro mesmo, tem baixo grau de instrução. E são essas pessoas que decidem a eleição, são essas pessoas que são a maioria. Então, o esforço da comunicação política é de simplificar a mensagem e repetir. Isso é uma máxima da propaganda, a repetição de mensagens simples. E vocês vão ver ali, o presidente conseguiu sintetizar num vídeo de 13 minutos aquilo que ele vai dizer durante toda a campanha eleitoral. Vocês observem, prestem bem atenção, gente. Prestem bem atenção. Eu vou destacar no lettering ali, o lettering que vai aparecer, faz parte da minha edição, não é da conferência ali que o presidente está fazendo, mas ele fala basicamente de valores liberais e de valores conservadores. Economia e aborto, armas, defesa da propriedade e sempre contraste com o petismo. Autonomia do Banco Central, privatizações, aborto, contraste com o MST. Observem que ele não cita o PT e não cita o Molusco o tempo todo, mas o conteúdo das propostas é a defesa daquilo que foi feito depois que o PT foi tirado do governo. Privatizações, reforma trabalhista, reforma da Previdência, enxugamento das verbas do MST, não pagar mais o MST, liberalização das armas, combate ao aborto e assim por diante. E pergunta àquela plateia ali se eles querem que o Brasil vire uma Argentina, uma Venezuela e uma defesa intransigente da liberdade. Uma crítica ao STF, uma defesa da liberdade de opinião, da liberdade de imprensa, enfim. Todas as batalhas que este governo travou, apesar da pandemia, a defesa da política econômica desse governo, da geração de empregos, que é aquilo que todos nós vamos ter que defender quando formos buscar voto para o presidente, para a reeleição do presidente. Toca na questão da guerra, que é a polêmica do momento, explica a posição do governo, a questão da busca de fertilizantes para garantir a produção de alimentos para o povo brasileiro e para o mundo. O Brasil é um dos maiores fornecedores de alimentos para o mundo. Essa peça, então, é aquilo que eu chamo de discurso básico, e o conteúdo do discurso básico do presidente nesse vídeo é a proposta do presidente para a sua reeleição. O presidente vai pedir mais 4 anos para governar, para dar continuidade a isto que ele começou nesse mandato, com todas as dificuldades, tendo toda a imprensa contra, toda a oposição partidária contra, todo o sistema contra, o STF, os bancos, a parte corrupta do sistema político, das empresas mamadoras e assim por diante. E assim por diante. Eu vou deixar vocês com o vídeo aí, eu repito, o vídeo tem 13 minutos, tá? Eu acho muito importante que vocês assistam, porque é uma aulinha, É simples, é curto, mas está ali o conteúdo da proposta em nome da qual o presidente vai pedir os votos para os eleitores brasileiros.
nós já conhecemos, nós sabemos por que vamos votar no presidente, mas é com base nisso que o presidente vai pedir o voto dos brasileiros que decidem a eleição, a maioria. Fiquem aí com o vídeo, já já eu volto. Nós temos um quadro atual de antecipação eleitoral, tá? Mas eu não tenho aceitado provocações para entrar nesse campo, porque nós temos um país para administrar. E quando se fala em economia, nós não podemos esquecer que ao longo desses últimos 3 anos, a qual nós assumimos, em janeiro de 2019, tivemos 2 de pandemia. Realmente algo que nunca aconteceu semelhante no Brasil. Então, sobrevivemos a tudo isso. E, na área econômica, o Brasil é um dos países que menos sofreu. Lamentamos, na parte sanitária, as mortes. Lamentamos praticamente a morte da autonomia médica. Perderam, né? Parece que os médicos perderam essa autonomia durante a pandemia. Mas não é um caso para a gente debater muito aqui no momento. Eu queria falar alguma coisa para os senhores. Que o Brasil hoje está polarizado. Apesar de eu não estar em campanha, tem outro lado que está em campanha. Eu queria perguntar aos senhores, né? O senhor devia perguntar para mim, mas eu queria perguntar aos senhores. Como o Brasil estaria se essas medidas aqui, 16, fossem implementadas? Bem rapidamente. O que vocês acham, os senhores acham, né? De nós revogarmos a autonomia do Banco Central, de revogarmos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, retornar o imposto sindical, reestatizar as empresas que foram reestatizadas, que foram desestatizadas, acabar com o teto de gasto, o governo começar a interferir nos preços lá da Petrobras e da energia. Se nós viéssemos a fortalecer o MST, se nós fizéssemos uma campanha para recolher armas das mãos dos cidadãos de bem, se nós desmilitarizássemos as polícias militares, se nós extinguíssemos as escolas cívico-militares e os colégios militares, se nós liberássemos as drogas no Brasil, se nós legalizássemos o aborto, se nós voltássemos a nos reaproximar de Cuba e outras ditaduras pelo mundo. Apenas essas perguntas, porque o outro lado defende exatamente tudo isso daí. Então, cada item desse dá um debate, mas eu creio que isso tudo, já que está do outro lado, caso vier a ser implementado, e eu como parlamentar que fui, sei que o início de governo, da forma como sempre existiu no Brasil, um governo forte, um governo que bem se relacione com o legislativo no tocante à distribuição de ministérios, bancos oficiais, de estatais, entre outras promessas. Nós sabemos como o parlamento age. Se isso tudo fosse botado em prática, como é que estaria a economia no nosso Brasil? Há alguma diferença entre nós? Ou alguns dos senhores vão falar que está tudo resolvido, não tem problema, o que vier a gente vai interagir e o Brasil vai para frente? Também perguntar aos senhores, né? Falar para os senhores, olhem o que acontece na nossa periferia. Aqui na América do Sul. Alguns países que enveredaram para esse outro lado. Disso que eu mostrei aqui. O que está acontecendo num país aqui que não faz divisa conosco, aqui na América do Sul, onde a economia ia muito bem. Alguns até falavam, não se preocupe, a economia indo bem, o resto não tem que se preocupar. E o que vocês acham também, se a nossa liberdade está ameaçada ou não, por parte de alguns atores aqui no Brasil. Deixo claro, como falei agora há pouco, geralmente quem busca tolher direitos individuais da população e partir para o regime mais fechado, geralmente é o chefe do executivo. E aqui acontece exatamente o contrário. Se não é o chefe do executivo resistir,
já estaremos, com toda certeza, no outro regime atualmente. O que está em jogo no Brasil? É a nossa liberdade. O que está em jogo no Brasil? A nossa economia. Estão do meu lado aqui o ministro Ciro Nogueira e o ministro Paulo Guedes, que poderão me socorrer ou atender a pedido do senhor. Então, a breve introdução que eu faço é isso. É isso que nós queremos para o Brasil? Dá para deixar tudo rolar numa boa? Quem chegar, chegou, tudo bem, ninguém vai sofrer nada com isso, a economia vai continuar numa boa. Né? Uma boa agora aqui. Depois da pandemia, né? Resistiu durante a pandemia. Nós tivemos aqui os anos de 2015 e 2016, onde perdemos 3 milhões de empregos. Por que causa? Durante a pandemia, 2020, o forte da pandemia, ficamos no 0 a 0. O ano seguinte, foram criados aproximadamente 3 milhões de empregos no Brasil, ainda com a pandemia. Como é que estaria se o outro lado estivesse sentado na minha cadeira? Como é que estariam os desvios pelo Brasil? Será que a roubalheira seria a tônica, como sempre aconteceu? Será que, de acordo com a pessoa que assumir a presidência no ano que vem, qual será o perfil dos dois indicados para o Supremo Tribunal Federal? As outras coisas que tratam de valores familiares, aborto, por exemplo, ideologia de gênero, respeito às religiões, como o Brasil se comportará no futuro? Olha que a Colômbia acabou de aprovar, né, via o seu Supremo Tribunal Federal de lá, no tocante ao aborto a partir dos 6 meses de gestação. Então, basicamente, de forma bastante, sem entrar em detalhes, há uma diferença enorme entre aqueles que estão polarizados no Brasil. Aquele que acha que vai continuar numa boa, não adianta você estar muito bem financeiramente se não tiver liberdade para ir para a rua. Não quero citar aqui, mas seriam, né, para levarmos em conta a Venezuela, a nossa Argentina para onde está indo, o nosso Chile para onde está indo também. Eles lá ainda têm como buscar uma operação acolhida, como a Venezuela buscou no Brasil. Nós não temos onde buscar operação acolhida, a não ser se montarmos um toco de bananeira e fugirmos para a África, que para a América do Norte eu acho que vai ser difícil. Então, basicamente, isso é bem claro, né? Isso já não é o suficiente para pessoas com responsabilidade tomar uma posição. Responsabilidade não é só com a economia, não, é com a vida, é com a liberdade, é com o futuro do seu país. E nós sabemos o que vai acontecer com essa pátria se esses bandidos voltarem para cá. Pegue os meus ministros, um a um, compare com os outros que nos antecederam, veja o perfil. Veja que agora nós conversamos, nós temos uma meta, temos as dificuldades, grande parte proporcionada pela pandemia, mas estamos dando esperança para o nosso povo, muita coisa de concreto também. Olha o preço do dólar no dia de hoje, está subindo o Brent lá fora. Se não é cair o dólar aqui, olha as consequências dos aumentos dos combustíveis. Isso leva à inflação, leva ao descrédito do governo, nos leva a um local que nós não queremos ir. Todos nós temos defeitos, mas fazemos e damos o melhor de nós. Será que o que está faltando a muita gente nesse país, em especial a classe A, que somos todos nós, no tocante ao poder aquisitivo, no tocante também a formação? Dá para brincar com isso? Para onde estávamos indo? Nos últimos governos, vamos flertar novamente, ficar ao lado do abismo? É uma ida sem retorno. Todos têm que ter responsabilidade. Não pense em ninguém que eu tenho apego àquela cadeira que está ali. Mas tem um compromisso. Entendo que foi Deus me colocou ali, só Deus me tira de lá. Mas temos que dar uma forcinha aqui também. Se tem alguém do perfil melhor, tudo bem. Agora, o outro lado que tem, nós já conhecemos. Não apenas ao longo de 8 anos, mas ao longo de 14 anos. Falei agora há pouco, estou repetindo para encerrar aqui com os senhores. Entre malfeitos, desvios, roubos, projetos mirabolantes,
A Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. O BNDES, 500 bilhões. 1 trilhão e 400. Isso, senhores autoridades que estão nos ouvindo aqui, especial vocês do Nordeste. 1 trilhão e 400 bilhões. Isso dá para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. E tem gente que quer que essas porcarias que levaram estatais a essa situação volte para cá. Não vou falar em 45 bi da Caixa Econômica Federal e das demais estatais. Essa realidade, essa pátria é nossa. Eu estou vendo aqui atrás de mim, aqui na minha imagem, está escrito ordem e progresso. Ordem e progresso. Mas precisamos de paz para ter a liberdade. E devemos lutar por isso. Não vai ser o chefe do executivo que vai jogar fora das 4 linhas. Mas, por favor, não vocês, 2 ou 3 no Brasil, não estique essa corda. Vocês vão ter que vir para dentro das 4 linhas. Afinal de contas, todos nós temos limites. O Ciro tem, o Paulo Guedes tem, eu tenho limites. Alguns poucos, 2 ou 3, acham que não tem limites. Podem ficar brincando o tempo todo de nos controlar, de desrespeitar a nossa Constituição, de ferir a nossa liberdade de expressão, de prender deputado, por mais errado que ele tenha sido, em suas palavras, e manter cidadão brasileiro que pode ter errado suas palavras com tornozeleira eletrônica, em desmonetizar páginas da internet, em querer botar freio na nossa liberdade de discutir eleições pelas mídias sociais. Onde vamos chegar? De termos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não é fraudável, mas você não tem como comprovar também que não pode ser fraudável. A alma da democracia é o voto. Tanto é que para caçar parlamentar na Câmara, não sei se continua assim, apesar do meu tempo do voto eletrônico, se fazia no papel. O que nós queremos? Paz, tranquilidade. E outra, o futuro do Brasil depende das nossas escolhas. Se eu vier candidato escolher a mim, o perfil está aqui do meu lado. O outro lado vai trazer uma turma que já ficou por meses presa. Vai voltar ao governo para quê? Para se locubetar. E vão estar cada vez mais conscientes, né? Bem, já que eu estou aqui é porque gostaram do que eu fiz. Vamos continuar fazendo. O que está em jogo é a nossa liberdade, é o futuro do nosso Brasil. Fui à Rússia tratar de alguns assuntos, um dos mais importantes, fertilizantes. A nossa agricultura, que nos orgulha a todos, leva um golpe quase que mortal sem fertilizantes. Fui negociar com o presidente Putin a questão de fertilizantes, entre outros assuntos, como depois tratamos a Hungria também. Somos tratados muito bem fora. Cada vez mais o mundo quer mais interagir conosco. Se eu tivesse errado, os 38 países da OCDE não teriam de forma unânime nos convidar para entrar nesse seleto grupo. A grande imprensa, parte da grande imprensa, o grande pai da grande imprensa, só tem notícia ruim. Os números estão aí, os senhores estão sentindo. Temos futuro. Se eu não me engano, Paulo Guedes, janeiro foi o mês que mais entrou dólar aqui no Brasil. Os números estão aí. O Tarcísio, tá? É um excelente ministro nosso, entre outros, tá? Fez ressurgir o modal ferroviário. Devemos ter brevemente mais 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Obras fantásticas que ele faz, que nos orgulha. Um jovem capitão do Exército, formado pela AMAN e pelo INE, que nos orgulha. Assim como tantos e tantos outros ministros, como Marinho, que levou água para o Nordeste. No passado, se fizeram transposição, eles dinheiro, nós de água. Esse é um pequeno retrato do Brasil, que parece que alguns ficam de brincadeira. Ah, mas não tem problema, não sei o que lá. Alguém quer que eu me aproxime com Cuba hoje? Que eu faça outro Porto Mariel lá fora? Que pegue como garantia charuto? Ou empréstimo para a Venezuela?
para dar calote na gente e continuam pagando com o dinheiro do FAT, entre tantos e tantos outros bilhões de dólares jogado o mundo afora, daria uma palestra enorme, não remunerada, para eu falar sobre isso para vocês. O que falta para alguns é responsabilidade. Não sei de tudo que pode ser feito no Brasil. Se soubesse, dispensaria todos os meus ministros. Estaria sozinho aqui. E ninguém faz nada sozinho. Temos excelentes auxiliares do nosso lado. Não é só ministros, não são secretários, servidores, pessoas da iniciativa privada, entre outros que nos aconselham, como alguns dos senhores me aconselham. E nós temos essa responsabilidade. Nós queremos, não, nós exigimos e tudo faremos por um Brasil livre. Um Brasil livre de corrupção. Dá para imaginar 3 anos sem corrupção? Não é por acaso. Se acontecer, a gente vai atrás. Mas estamos há 3 anos. Isso não representa nada para a classe pensante no Brasil? Ou acha que podemos flertar com o comunismo, com o socialismo? Uma rápida introdução, não sei se muito demorado, né? Mas desculpa o desabafo aqui, estou à disposição dos senhores. Então, gente, perceberam? Pois é. É isso que define uma eleição, uma estratégia bem concebida. Posicionamento, imagem, foco e o discurso básico, cujo conteúdo é a proposta do governante para um futuro melhor para o Brasil. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando de estratégia, falando de imagem, de posicionamento, de foco. Se vocês estiverem interessados em aprender um pouquinho sobre marketing político, são vídeos que deram pouca audiência aqui no canal, tá? Eu noto que o pessoal gosta mais de lacração, de vídeos sobre conteúdo político, de guerra política, né? Mas, enfim, eu não me importo. Eu faço vídeos de conteúdo que eu acho importante para as pessoas que estão interessadas em aprender sobre conteúdos profundos, né? Que tem a ver com teoria da comunicação, que tem a ver com ciência política. E os vídeos que eu acho que são mais consistentes, mais teóricos, eu jogo na playlist do canal. É só vocês procurarem se tiverem interesse, ok? Gostou? Curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe também meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, no jornalista João Batista Olive, um pouquinho antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Acostume-se a pingar o seu trocadinho mensal aqui no canal. É a sua doação que garante a independência das informações e análises que esse canal entrega para você diariamente. Até o próximo.